Bom dia, irmãos, a paz. Amém, glória a Deus. Muito bom poder compartilhar um pouco aqui da palavra de Deus. Essa semana que segue agora, nós estaremos indo para as aldeias terenas lá no Mato Grosso do Sul, né? E regularmente a gente tem feito esse trabalho com as aldeias, né? Esse ano passado nós estamos trabalhando também lá em Cumarumã e Cumenê, no Alto Amazonas, né? Na Amazônia, próximo da Guiana Francesa. E são alguns lugares muito interessantes. A viagem para Cumarumã e Cumenê é um dos lugares mais lindos que eu já fui, que nós já fomos, né? É maravilhoso, né? Nunca vi tanta variedade de peixe, de tanta coisa, né? Jacaré. E é uma viagem muito interessante. São 8 horas de canoa voadeira para chegar em Cumarumã, depois mais 7 para Cumenê. E aí você passa pela Pororoca, aquela coisa toda. É um negócio assim interessante. E Cumenê, que é uma dessas aldeias, né? Há uns anos atrás, mais ou menos 45 anos atrás, eles eram canibais, né? E o primeiro missionário que foi lá pregar o evangelho foi um americano, com tradução, e eles ouviram o evangelho e receberam o evangelho, né? Então nós chegamos lá para estar reunido com os irmãos, com a comunidade, treinar obreiros, né? Numa comunidade que vive isolada, né? Bem isolada. No entanto, ali hoje tem um povo de Deus, né? A igreja de Jesus naquela comunidade. E entre os terenas nós estamos empenhados agora, nós estamos nessa viagem agora, a gente vai estar trabalhando com as gincanas, com as crianças e o treinamento de obreiros, e eu estou empenhado em preparar uma equipe de obreiros, alguns pastores, algumas pessoas das aldeias, de algumas das aldeias, né, que vão estar trabalhando na tradução da Bíblia do português para o terena. É uma parceria que nós fizemos com a Wycliffe do Brasil, então eles vão treinar essa equipe em julho, são 10 dias, né? Eles vão para um motel e lá eles vão ter todo o treinamento, eles vão aprender como traduzir a Bíblia. Esses irmãos precisam falar português fluentemente, eles precisam escrever bem português, eles precisam falar terena e escrever o terena também. Então já temos uma boa parte da equipe formada, a gente vai reunir lá agora. E eles vão, o nosso alvo, né, o alvo da missão Wycliffe, inclusive, é que de provavelmente 1 ano e meio consiga traduzir a Bíblia toda, mas não é a Wycliffe que faz a tradução, eles só colocam as ferramentas na mão dos indígenas e eles vão fazer a tradução, depois é feita a correção e posteriormente, quando tudo estiver pronto, o texto vai ser impresso em 1.200 unidades da Bíblia na língua terena, vai ser doada para as comunidades indígenas lá do Pantanal, né? E isso é uma grande bênção e é uma conquista. E interessante que há uns anos atrás, mais ou menos 45 anos atrás, duas americanas, que foram as mulheres, duas americanas que vieram pregar o evangelho até eu já falei isso aqui, quem primeiro pregou o evangelho para os indígenas são os americanos, não foram os brasileiros, não foi a igreja brasileira. A igreja brasileira entrou muito depois. Os americanos, engraçado isso, né? A igreja que nós temos no Brasil não foi pregar para a sua Samaria. Os americanos vieram. Essas mulheres trabalharam 35 anos para traduzir o Novo Testamento. E foi traduzido, foi impresso, tem as cópias lá, tem até uma casa lá onde elas moraram e trabalharam. O pastor Ladislau, que eu vou estar reunido com ele agora lá, ele fez parte, foi ele e essas irmãs que fizeram a tradução, só que demorou 35 anos. Hoje, 45 anos depois disso, aquela versão já não serve mais, porque mudou muita coisa. Então, por isso, nós vamos começar pelo Velho Testamento e traduzir a Bíblia toda novamente. Começar do zero. Por quê? Porque quem tinha os direitos autorais da Bíblia, ou do Novo Testamento que foi traduzido, não nos cedeu o direito autoral de fazer a revisão, e eles não vão revisar. Então, a Wycliffe trabalha com uma versão que foi traduzida do inglês para o português, que é uma versão livre, então não tem direitos autorais nem de sociedade bíblica de ninguém.
é nossa, é livre, é da igreja. Então é essa versão que está sendo traduzida hoje para as aldeias indígenas. Então o que for traduzido lá nós podemos corrigir quando for necessário, né? Isso é uma grande conquista na realidade, né? Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje uma palavra que está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 3, é um dos textos que eu quero ler aqui. Inclusive eu gostaria de pedir que vocês estejam orando por nós estamos com alguns grandes desafios, né, para essa etapa lá nas aldeias. É sempre um desafio mesmo, né? Mas estamos precisando das orações dos irmãos para essa nova etapa lá, né? E a palavra diz assim, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E aqui está dizendo, parece uma coisa difícil para muitas pessoas entender esse texto, né? Porque o versículo seguinte diz assim, e aí te humilhou, isso aqui é Deus, Deus te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Muito interessante que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, né? Foram pragas que vieram, o faraó foi confrontado, e diante de tudo aquilo, Deus não estava provando o coração de faraó não, porque quando a gente vê o texto, dá a impressão que Deus está julgando, tratando. O faraó era irremediável. É a mesma coisa dizer, o diabo não tem remédio para ele, ou tem? Não. O diabo só é instrumento para fazer o que Deus quer. Quando Deus quer fazer alguma coisa, ele permite certas coisas. E o faraó era como a pessoa do diabo que estava no Egito ali, oprimindo o povo com mão forte, escravizando e tal. E mesmo na escravidão do Egito, mesmo vivendo a opressão de faraó, mesmo estando como escravos e fazendo trabalho forçado, havia uma comodidade, havia uma zona de conforto. Porque afinal de contas não parecia ser tão ruim ser escravo no Egito, porque no Egito tinha pepino e cebola, que eles gostavam. As comidas já tinham se adaptado à comida. E aí Deus começa a provar o coração do povo de Israel. Não era faraó não, era o povo mesmo. Para que eles conhecessem quem é o Senhor Deus. E aí Deus tira eles do Egito, e o primeiro obstáculo era o Mar Vermelho, né? E quando eles viram o Mar Vermelho, murmuraram. E disseram, melhor nos teria sido morrer no Egito, e afinal, lá no Egito, a gente ia morrer em casa. Aqui, nós vamos morrer nesse deserto. O faraó vinha atrás, o exército de faraó, montanhas em volta, eles viraram sanduíche, o mar na frente, o inimigo atrás. Eles só tiveram uma opção, não foi a opção que eles optaram, que era confiar em Deus, foi de murmurar mesmo e reclamar com Moisés. E Moisés foi falar com Deus, e Deus falou para Moisés, por que você está clamando a mim? O que você tem na mão? Ah, eu estou com um cajado. Pois então mete o cajado na água. E quando ele fez isso, o mar se abriu, e o povo passou em terra seca. E lá do outro lado do Mar Vermelho, os inimigos que entraram no Mar Vermelho para aproveitar o caminho que Deus abriu para perseguir o povo,
morreram afogados, Faraó com seu exército, né? A Bíblia fala, os seus carros, e Miriam cantou, né? Cântico de Miriam está lá na Bíblia, que é muito bonito até, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas depois do só o Senhor é Deus, depois do Mar Vermelho, veio o deserto, porque Deus poderia, irmãos, fazer o povo de Israel chegar o povo israelita, né? Chegar na terra prometida em 3 dias. Sabia disso? Tinha um caminho, 3 dias toma posse da terra. Eu e você talvez escolheríamos o caminho mais curto. Mas Deus falou assim, se eles passarem por esse caminho curto, eles vão aprender a praticar os pecados das nações que estão nesse caminho. Então Deus levou eles para o deserto, e o que parecia ser uma viagem tranquila, tomou forma de turbulência e virou 40 anos. E esse texto aqui está falando justamente sobre esse tempo, porque eles peregrinaram no deserto por 40 anos, e aqui Deus está falando para Israel, está aconselhando eles a guardar os mandamentos do Senhor que foram ordenados para cumprir, para que vocês vivam, para que vocês se multipliquem, para que sejam abençoados, para vocês tomarem posse da terra que foi jurada aos vossos pais. Tinha uma promessa. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos. Aí aqui Deus está explicando por que levou o povo a uma caminhada de 40 anos. Não é porque não tinha alternativa, é porque Deus escolheu essa opção. E Deus escolheu essa opção porque é isso que Deus está ensinando para eles aqui. E a palavra de Deus fala assim, Deus está dizendo ao povo, para te humilhar e provar vocês, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. Agora, Deus conhecia o povo muito bem, Deus conhece a gente muito bem, e Deus não precisava descobrir o que estava no coração deles, mas Deus precisava revelar o coração do povo para eles mesmos. Então, na nossa caminhada com Deus, frequentemente Deus está nos levando a conhecer a nós mesmos. Eu sempre digo que Deus, Ele opera, inclusive milagres acontecem numa coisa chamada o limite da fé. O que é o limite da fé? O limite da fé, eu já fiz essa oração várias vezes, eu disse, Senhor, eu não consigo ver um palmo na minha frente, mas eu quero declarar que eu estou a um palmo de ver o milagre acontecendo. E isso foi tão impressionante que toda vez que eu fiz essa oração, não demorou um palmo e eu vi o milagre acontecendo. Uma das histórias eu contei para vocês, foi no visto para Moçambique, né? Eu estava indo para Brasília sem saber como ia ser, eu e minha esposa, e eu fiz essa oração, porque a única chance de eu pegar o voo em São Paulo, apesar de todos os desafios até chegar em São Paulo, seria que naquela manhã o visto fosse liberado, porque não tinha nenhuma perspectiva. Então eu fui para Brasília, lá para a embaixada, sem nenhuma palavra deles de que o visto ia ser liberado aquele dia. Eu disse, se o visto acontecer hoje, se o milagre acontecer hoje, eu quero estar lá para pegar o meu passaporte, correr e embarcar. Se eu tivesse ficado esperando, eu não teria embarcado. Então, naquele dia, indo para Brasília, eu fiz essa oração. Eu disse, Senhor, eu não vejo nenhum palmo na minha frente, mas eu declaro que eu estou a um palmo de ver o milagre acontecer. Quando eu entrei com a minha esposa dentro da embaixada em Brasília, meu telefone tocou. Aí disse, aqui é o senhor Fakir, aqui da embaixada de Moçambique. Eu falei, pois não. Ele disse, o seu visto foi concedido agora pela manhã. Eu disse, pois bem, eu estou aqui. Aí ele falou, aonde você está? Eu falei, na sua embaixada. Aí ele saiu para me encontrar, ele não sabia por que eu fui parar na embaixada de manhã, se não tinha, nem ele sabia. Mas naquele dia, irmãos, e antes daquele dia, no dia anterior, uma senhora moçambicana que trabalha na embaixada, no dia anterior, eu liguei para lá, ela estava me ajudando a procurar informações e me disseram que ela não foi trabalhar porque estava doente.
E foi ela que me entregou o passaporte lá, e ela disse, olha, ontem eu estava doente, não pude trabalhar, mas eu estava em casa e alguma coisa me incomodava para resolver a situação do seu visto. Então eu passei o dia doente, trabalhando de casa, para que esse negócio acontecesse. Deus se move por trás dos bastidores para cumprir o propósito dele. Mas muitas vezes Deus permite a gente ir até a última, até o lugar onde parece que é um limite nosso, para que a gente entenda até que ponto eu posso confiar em Ele, até que ponto a minha fé pode me levar. Vocês estão entendendo? Até que ponto eu entendo que Deus é a solução para aquela situação, mesmo quando eu não consigo ver nada. Eu vou murmurar, eu vou reclamar, ou eu vou tomar uma posição e dizer, Senhor, eu creio que vou ver algo acontecer nessa situação. Deus está nos ensinando na caminhada, Ele está nos levando a esse lugar onde nós podemos conhecer a Deus, onde nós podemos conhecer a palavra de Deus. E aí o Senhor fala, né, para provar vocês, Ele fala, para humilhar vocês, e deixou vocês terem fome, e te sustentou com o maná. Porque quando a gente lê na Bíblia sobre maná, a gente pensa só no milagre, né? No deserto não tem comida, vem o maná, mas você não estava lá, e nem eu, para entender o que significa caminhar no deserto ano após ano, comendo apenas um tipo de alimento. A gente tem uma diversidade, a gente gosta de comer coisas diferentes, ou não é? Aqui em Goiás, aqui você pode escolher todo dia, tem um trem diferente, você pode comer. A comida é diversa, a gente vive numa fartura, mas lá no deserto só tinha ou não tinha comida, né? E aí primeiro Deus está dizendo Deus está falando assim, eu fiz vocês terem fome, porque muitas vezes a fome, ela era um instrumento de Deus na vida dos israelitas ali, para eles entenderem o que foi falado aqui na palavra. O Senhor está dizendo assim, para vocês entenderem que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, ou de Deus, viverá o homem. Nós não vamos viver apenas nos alimentando das coisas desta terra. Se você é crente, você está buscando a Deus, está andando com Deus, não pense você que se você não se alimentar de Deus, você vai ser suprido. Você pode se alimentar de muitas coisas, e na verdade o mundo que nós vivemos hoje está oferecendo alimentos e mais alimentos, e aqui quando eu falo alimentos, eu estou englobando não só alimento da alimentação, mas aquilo que alimenta o seu interior, que alimenta a sua mente, o seu pensamento. Foi feita uma estatística, por exemplo, recentemente, que as pessoas em linha geral, hoje, nas sociedades, estão passando 8 horas por dia na internet. Em média, 8 horas por dia. Sabe o que é isso? É quase a sua vida toda na internet. Se você passa 12 horas dormindo, mais 8 horas na internet, o que mais que você faz? Porque as pessoas estão consumindo, né? Até esses dias eu vi um jornalista falando, mostrando, olha gente, eu ainda escrevo, viu? Mostrando a escrita dele. Eu pensei, rapaz, tem tanto tempo que eu não pego numa caneta para escrever, a gente só digita, né? Aí eu pensei assim, será que eu ainda dou conta de escrever meio assim? Porque a gente para de fazer aquelas coisas que são normais, por causa daquilo que vai substituindo, aquilo que vai, ou a ferramenta que vai sendo disponibilizada. Até para pensar, a gente hoje não sabe mesmo muitos números de telefone, eu sei o meu. O restante está arquivado, se o celular apagar, como é que eu vou ligar para você? Vocês estão entendendo? Antigamente a gente sabia fazer conta, né? A gente fazia conta de matemática e tal. Acho que talvez ainda sabemos, né? Mas a gente nem lembra como é que é o negócio. E às vezes, se você for fazer a conta hoje, você é capaz de checar se o resultado está certo no celular para não ter erro. Nós vivemos num tempo, irmãos, numa sociedade, num mundo em que a inteligência, por exemplo, artificial está tomando conta do mundo. A Google demitiu 16 mil funcionários recentemente. O Amazon.com demitiu mas não sei quantos mil funcionários, mas não sei quem demitiu, porque eles entenderam, por exemplo, a equipe do Google que fazia os pop-ups, demitiram 16 mil. Por quê?
Porque a inteligência artificial produz 20% a mais do que as pessoas. Então, eles não estão interessados em pessoas, eles estão interessados em milhões, em resultados. Então, se você não se adequar ao mundo, o mundo acaba te isolando. Então, nós estamos num mundo que cada vez mais está exigindo performance das pessoas, exigindo que as pessoas produzam mais, que as pessoas sejam mais proativas, mais conectadas na internet, em tudo mais. E isso acaba tirando de nós a habilidade de tomar tempo para buscar a Deus. Nós precisamos desesperadamente nos alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento sólido. É alimento sólido. E a palavra de Deus não é só alimento. A palavra de Deus é a verdade escrita. Quando o diabo levou Jesus para, no momento da tentação, não sei se levou, né, mas no momento da tentação, que está no capítulo 4 de Mateus, só para mencionar isso aqui, vou voltar ao texto lá, mas a palavra diz assim que, depois do tempo de 40 dias de jejum, chegou-se a Jesus o tentador, e ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Do que Jesus está falando? Aquilo que Deus falou para Israel no texto que nós lemos lá atrás, na época do maná, em que Deus fez eles terem fome, passar fome, e mandou o maná e provou o coração deles, para ensinar. Então Deus falou para o povo: olha, o ensinamento que eu estou dando para vocês aqui, o Senhor está falando, é que o homem não viverá apenas de pão, mas viverá da palavra que procede da boca de Deus. E o maná era o exemplo mais fidedigno disso, porque o maná vinha do céu diariamente. Eles acordavam e o maná estava lá. Não podia guardar para o dia seguinte. O Senhor falou: não guarde para o dia seguinte, porque o que você guardar vai estragar. Então algumas pessoas pensaram: vou guardar um pouquinho para fazer uma experiência, estragou. Aí o Senhor falou: no fim de semana, porque era no sábado, o momento que o maná não ia vir, eles podiam pegar a porção para aquele outro dia, só aquele dia. Mas o maná era diário, para ensinar para eles o seguinte: você precisa depender da palavra de Deus, que virá para você todos os dias. Irmãos, eu tenho tido uma experiência, só compartilhar isso aqui, eu tenho tido uma experiência com o Senhor. Já há algum tempo o Senhor me despertou para orar pela madrugada, às vezes 2h30, 3 da manhã, diariamente, assim, o Senhor me desperta para ter uma comunhão com Ele. E aí, nesse tempo de oração, de falar com Deus, o Senhor me deu uma direção de escrever palavras. E quase que diariamente, até eu diminuí um pouco, porque tinha gente que recebia mensagem diariamente, então eu falei: vamos dar um espaço aqui. Mas eu recebo mensagem de pessoas quase todos os dias. Hoje mesmo uma pessoa me escreveu dizendo: olha, essas palavras que você tem compartilhado pela manhã têm sido um sustento para a minha alma. Sabe o que é isso? Porque diariamente nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Não é necessário que alguém mande uma palavra para você ter uma palavra de Deus, mas você precisa buscar o alimento de Deus diariamente. Amém, queridos? Porque esse alimento é para você, é diário, é o maná. Eu até chamo isso de maná, o maná que Deus está mandando para hoje. O que Deus está falando conosco hoje? Nós precisamos receber desse maná de Deus hoje. E interessante que aí o diabo transportou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece o seu pé em alguma pedra. Esse é o diabo falando, irmãos. Isso significa, deixa eu dizer para você uma coisa aqui, uma verdade.
O diabo, nosso adversário, conhece a palavra de Deus de cor e salteado. É bem capaz que ele sabe mais do que o que você sabe, mais do que o que eu sei. Ele sabe ao ponto de usar a palavra de Deus para tentar o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Vocês estão entendendo? Esse é o diabo. Ele conhece, ele só não obedece. O diabo, a Bíblia fala que o diabo até é crente. Ele crê. O diabo também é crente. Aí ainda a Bíblia fala assim, não só crente, ele estremece, ele treme diante, porque ele sabe que a palavra de Deus é a verdade imutável. Ele sabe disso. Ele treme. O problema do diabo é que a ele não é possível comunicar a natureza de Cristo. E quando eu e você cremos, a natureza de Cristo é comunicada a nós. Então essa é uma outra forma, não é verdade? Nós somos o resultado do penoso trabalho de Jesus. Então o crer do diabo não quer dizer nada, mas ele crê e estremece. E aqui ele está usando a Bíblia, falando. E então Jesus disse ao diabo, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E quando Jesus está falando, ele está dizendo, diabo, eu sou o Senhor e sou Deus sobre todas as coisas. Você está entrando por um caminho furado, você está tentando a Deus, perdeu o seu tempo, porque sou eu o dono dessa palavra. A palavra pertence a Deus. Então o diabo tenta usar a própria palavra de Deus, inclusive contra nós. Ele vai tentar. E aí, irmãos, novamente transportou o diabo a um monte alto, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Em outra palavra, você não merece nenhum tipo de adoração. A adoração só pertence ao Deus Todo-Poderoso. Então aqui foi um momento, esse foi um momento, e a Bíblia nos mostra, esse momento tão especial. E uma das coisas, eu quis ler esse texto, porque uma das coisas aqui que o diabo tenta Jesus era exatamente na questão do quê? Do pão. Ou seja, transforma essa pedra em pão, você está com fome. E Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Meu irmão, o que está te alimentando? O que nos alimenta todos os dias? Qual é o alimento diário? O que está nos alimentando, entende? Isso é muito importante a gente pensar, considerar, porque nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos de alimento sólido. E quando Jesus disse, inclusive, está escrito, eu gosto muito dessa palavra, porque quando Jesus diz está escrito, e o diabo também falou está escrito, e é bom também que o diabo diga está escrito. Está escrito significa está revelado, já está notificado, já é algo decidido, todo mundo pode saber, está aqui na palavra de Deus, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus, está escrito que somente a Ele servirás e só a Ele adorarás. Então nós, pela palavra de Deus, entendemos que nós precisamos conferir a Deus temor, amor, amar a Deus sobre todas as coisas, temer unicamente a Deus. Nós estamos num mundo, irmãos, onde o medo e o pavor está tomando conta de muita gente. Há mais de 30 guerras acontecendo no mundo ao mesmo tempo, em diferentes situações. Aqui a gente só ouve de algumas guerras, mas tem tensões e mais tensões. Por exemplo, agora os Estados Unidos vai começar a armazenar arma nuclear no Reino Unido novamente. Além das bombas nucleares que estão espalhadas pela Europa. Além de tantas coisas acontecendo, nós estamos num tempo em que guerra é iminente. Um dos países da Europa que há 200 anos nunca entrou em guerra, o general declarou, estava no noticiário essa semana, mandou a população se preparar para a guerra. No Reino Unido também já estão falando para a população se preparar para a guerra. A Europa está se preparando para a guerra,
porque existe a iminência. A iminência, assim, eles avaliam os riscos e chegam à conclusão de que estamos às portas de uma situação e é melhor nos preparar do que ser pego de surpresa. Então o medo está tomando conta do mundo economicamente, o Red Sea está lá com aquela situação toda, então Israel e o Hamas e tantas coisas acontecendo no mundo. Agora, irmão, quem que nós vamos temer, senão o Senhor nosso Deus? Ele é dono de todas as coisas, Ele está orquestrando todas as coisas. Você sabia que até os planos mais maquiavélicos do diabo acabam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e só Deus pode fazer isso, só Deus pode transformar as situações mais difíceis e absurdas em um milagre para nós. Então, Deus está, você sabia, irmãos, que, por exemplo, no meio da guerra, no meio do caos, por exemplo, o Irã, eu falei aqui outro dia, é o país do mundo hoje onde a igreja mais está crescendo. Depois, na sequência, vem o Nepal, mas o Irã hoje, um evangelista chegou a declarar recentemente que o Irã não pode mais ser chamado de país muçulmano. Ele falou: eu conheço a população, o governo é islâmico, mas o povo não quer mais o islamismo, o povo está procurando Jesus, porque Jesus está entrando. Então, no meio das situações, alguém falou agora, bem recentemente, que Gaza, muito em breve, vai ser chacoalhada por um avivamento, porque a população aflita, oprimida e tantas coisas acontecendo, tanto desastre, tanta situação, as pessoas começam a clamar a Deus. E eu me lembro, há uns anos atrás, nós estávamos morando na Escócia, um pastor, aqui do Brasil até, que esteve lá, eu conversando com ele, né, a gente estava conversando sobre o desafio de evangelizar a Europa, né, o Reino Unido, aquela situação toda, e ele falou comigo uma coisa: Deus me mostrou muito claramente o que Ele vai fazer, porque Ele fazia essa pergunta, Ele perguntava: Senhor, como que o Senhor vai mudar esse contexto? Esse povo não quer Deus, eles não creem em Deus, como que a Europa vai buscar a Deus? E Deus falou para esse pastor assim: eu vou chamar a crise, eu vou trazer a crise, em outra palavra, e será uma crise tão terrível, que as pessoas vão clamar das praças públicas, pedindo pela misericórdia de Deus. E isso, irmãos, é bíblico. Foi isso que Deus fez com Israel, foi isso que Deus fez em muitas situações. Quando Israel se afastou do Senhor, Deus chamou a guerra, Deus chamou a crise, e no meio da crise, no meio da situação, o povo acordou para buscar a Deus. Porque quando as coisas estão tranquilas, e eu vou dizer para você, na igreja do Brasil, na igreja brasileira, nós estamos tranquilos demais. Eu lembro quando eu traduzi o pastor Luiz João, você conheceu o Luiz João? O pastor Luiz João, ele é missionário na Arábia Saudita, né, mais de 35 anos. E todo lugar que eu fui traduzir o Luiz João, ele falou a mesma coisa. Ele disse, primeira coisa que ele falou: olha, por favor, não chore pela igreja da Arábia Saudita. Está certo que nós temos perseguição, irmãos são açoitados até mortos, mas nós estamos muito bem na Arábia Saudita, a igreja cresce igual cogumelo, a igreja está avançando. Depois que ele chegou lá, ele falou, daqueles anos que ele estava lá, mais de 3.000 grupos começaram a se reunir no porão das casas. E se você for ver estatística, não tem igreja na Arábia Saudita, mas tem uma igreja na Arábia Saudita. E ele falava para a igreja do Brasil assim, ele dizia: chore por vocês, porque ainda aqui no Brasil vocês não descobriram o quanto vale a pena sofrer pelo nome de Jesus. Nós não sabemos isso. Nós somos a igreja que aprendeu o caminho da bênção. Nós temos milhares de pessoas hoje que frequentam a igreja só por causa de uma coisa chamada bênção e prosperidade. O dia que vier a tribulação, aí essas pessoas vão ter que tomar uma decisão. Ou eles vão buscar a Deus, ou eles vão abandonar essas igrejas. Porque se nós pregarmos prosperidade e apenas bênção para as pessoas não vão entender o caminho de Deus na terra. E não é que Deus não abençoa, não é que Deus não prospera, mas é que nós não podemos viver dependentes
de uma bênção para servir a Deus. Nós servimos a Deus custe o que custar. Eu falo, irmãos, eu estive numa das aldeias em Moçambique chamada Maconguele, um dos lugares mais difíceis que eu já fui. Maconguele e Macaringue fica entre o Rio dos Elefantes e o Rio Limpopo. O Rio dos Elefantes é infestado de crocodilo e hipopótamo. Aí a gente passa numa canoazinha ali naquele rio, atravessa lá do outro lado, não tem carro, não tem transporte, lá não chove, é uma região deserta. E aí a gente caminha 15 quilômetros de Macaringue até Maconguele. Inclusive, um amigo nosso, o Cornelius Royck, que é um holandês, e mora nos Estados Unidos também hoje, mas o Cornelius já está há 25 anos pregando o Evangelho e trabalhando com a Bíblia em áudio em vários países da África. Ele tem agora 86 anos de idade, 87, mas ele não parou nem no tempo da pandemia. Ele cruzou aquelas fronteiras, ninguém parou ele continuou trabalhando. Alguém até falou, fala para o Cornélio esperar passar a pandemia. Aí uma pessoa escreveu assim, dizendo, vocês não conhecem o Cornélio, ele só anda movido pelo Espírito de Deus, nada para aquele homem. Ele está, eu recebo e-mail dele, quase sempre a gente encontra em Moçambique, quando eu vou para lá, porque temos um bom relacionamento. Ele tem feito um trabalho nas prisões lá, e o Cornelius, ele vive a vida dele para pregar o Evangelho. A história dele é assim, a esposa dele morreu com câncer, perdeu a esposa dele na Holanda, e aí ele foi questionar com Deus, ele disse, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? E aí Deus falou para ele, há muitos anos atrás, eu te falei para ir cuidar das minhas ovelhas na África, mas você nunca obedeceu a minha voz. Está na hora de você fazer o que eu mandei você fazer. Aí ele entendeu o propósito de Deus. E ele tinha muitos bens, riquezas lá na Holanda. Ele gastou tudo que tinha andando pela África pregando o Evangelho. Hoje ele depende de ajudas, mas ele gastou todos os bens que ele tinha. Ele falou, investi o último milhão distribuindo Bíblias entre os turcanas, indo pregar o Evangelho lá com nas tribos Maasai, por exemplo, sabe? Enfim, o Cornelius tentou entrar em Maconguele e expulsaram ele de lá a tiro. E aí, eu fui para Maconguele, na sequência. Eu não sabia que o Cornelius tinha sido expulso de lá a tiro. E quando eu contei para ele, foi que ele falou, olha, você esteve em Maconguele, então me expulsaram a tiros de lá, não me deixaram entrar. Aí ele falou comigo, mas a boa notícia, sabe, para pessoas como nós é assim, mata um servo e Deus manda outro. Não tem como parar o propósito de Deus. Não tem como. Expulsa um, Deus manda outro. E quando eu cheguei lá, Deus nos deu uma estratégia, eu pedi hospedagem na casa do chefe da localidade, que era um dos homens responsáveis por aquela vila. E ele, como alguém que eu consegui que falasse com esse chefe, disse, olha, o missionário está vindo de muito longe para ensinar a palavra de Deus. E ele pediu que gostaria de se hospedar na sua casa. E ele tinha 2 mulheres. Então ele botou uma mulher para dormir no sofá e deu a cama para eu dormir. Entendeu? Tinha até mosquiteiro, um colchão dessa altura, no meio de uma vila que não tinha nada, que eu pensei, como é que eu vou dormir aqui? Um colchão, irmão, que eu nunca dormi tão confortável daquele jeito. Uma noite tranquila. Aí ele botou um balde lá no chão e falou, olha, se você precisar usar o banheiro, não sai da porta para fora, porque a sua segurança está em estar dentro da minha casa. Usa o balde que amanhã a gente resolve. Foi assim. É tenso. E ali, irmãos, eu me lembro da segunda vez que eu cheguei em Maconguele. Eu tive uma erisipela na perna, uma coisa me picou lá numa outra aldeia, e eu senti febre por 3 dias, mas não sabia o que era. Quando eu cheguei na beira do Rio dos Elefantes, era a reta final de uma longa viagem, o dia inteiro para chegar ali, para atravessar a canoa, e que eu levantei a minha calça, porque eu estava dentro de um carro que tinha, se o carro cabe 12, tinha umas 20 e tantas. Não tinha como mover a minha perna, para você ter uma ideia. Aí quando eu pus a perna para fora, eu falei, tem uma coisa errada com a minha perna, ela aumentou o tamanho. Quando eu levantei a calça, minha perna estava inchada, vermelha.
E aí eu reuni com 2 obreiros que estavam comigo e falei, olha, nós vamos precisar tomar uma decisão, eu estou com um problema seríssimo aqui, parece uma erisipela, que isso é perigoso, eu coloquei, nós vamos ter que decidir, ou voltamos para procurar o médico, ou então continua o caminho. E eles me disseram, olha, o que você decidir, está tudo certo. Aí eu orei e eu falei para eles, não vamos voltar atrás, nós vamos para Maconguele. Como que eu não vou chegar em Maconguele se as pessoas estão lá esperando para ouvir a palavra de Deus? E eu escrevi naquele dia, até no celular, uma carta para minha esposa, porque lá não tem internet, não tem nada. Eu escrevi por que eu tomei aquela decisão. Pensei, porque se acontecer o pior, eu quero que ela saiba por que eu tive que tomar essa decisão. Como voltar atrás? E aí nós chegamos em Maconguele, eu coloquei a perna para cima e eu estava olhando do lado de fora, tinha uma janela com uma gradezinha, era uma casa bem típica de lá. E as pessoas passando, caravanas de pessoas, e eu perguntei para a pessoa da casa, quem eram as pessoas? Disseram, são as caravanas que estão vindo para ouvir a palavra de Deus. Eles ouviram dizer que o missionário estava vindo para ensinar a palavra. Então vinham do Zulu, vinham do Inharime, 45 quilômetros a pé no deserto, com crianças, irmãos, idosos, gente vindo de distâncias imensas para ouvir a palavra de Deus. E eu fiquei preocupado e pensei, onde que esse povo vai se hospedar? E aí eu perguntei para o irmão, falei, como que essas pessoas vão dormir aqui? Não tem lugar. Aí ele disse, olha, elas vieram, disseram que viriam sem provisão para dormir, sem nada, porque elas estavam dispostas a ouvir a palavra de Deus também à noite, se o missionário puder ensinar. E eu com erisipela na perna. A fome daquelas pessoas era tão grande, que eles vieram para ouvir a palavra de Deus de dia e de noite. Então nós fomos fazer isso no dia seguinte, o dia todo pregando a palavra, e à noite também, ensinando. Eu pus a perna para cima lá numa cadeira, alguém foi em algum lugar lá, e conseguiu a uns 60 quilômetros de lá, 2 injeções, e um dos companheiros que estava comigo aplicou, lá não tinha álcool, não tinha algodão, não tinha nada, era só pegar a seringa, tirar e aplicar, 2 injeções, resolveu nada. E aí eu estou lá com a perna para cima, e de madrugada eu falei para os irmãos, eu disse, olha, nós vamos orar agora pelos enfermos. Muita gente veio à frente, eu falei, olha, não se preocupa comigo, eu estou doente, eu estou com um problema na perna, se Jesus não me curar aqui hoje, eu falei, na realidade eu nem vou orar por mim, eu quero orar por vocês, porque eu vim aqui por sua causa. Se Jesus me curar, amém, se não curar, não tem problema, meu negócio aqui é orar por você. Naquela madrugada, todas as pessoas foram curadas, menos eu. Todos foram curados, porque essa pergunta as pessoas iam fazer, e você? Eu falei, eu não fui curado, estava de boa. Uma senhora que estava lá, muitos anos encurvada num pedaço de pau, a vida, ela não conseguia, sabe essa situação, não conseguia. Uma senhora nova, 30 e poucos anos, ela jogou aquele pau fora e levantou curada naquela madrugada. Irmãos, quando eu saí de lá, nem lembrava da erisipela, e ela estava lá, só de ver a fome daquelas pessoas, a sede pela palavra de Deus, aquilo me deu alegria. E aquilo me fez pensar, se eu morrer aqui hoje, terá valido a pena. Eu não poderia voltar atrás. Porque, veja bem, irmãos, Deus se move por causa do coração das pessoas. E foi tão interessante comigo, que quando eu cheguei em Maputo essa foi outra coisa, quando eu estava saindo de Maconguele, naquela situação eu não podia andar direito. Isso foi uma das situações, porque teve uma que o carro saiu da estrada, eu me machuquei também, tem muita história. Mas nesse dia eu não estava com muita dor. E como é que ia fazer para embarcar? Aí, quando eu cheguei em Maputo, o Cornélios me ligou, que é aquele irmão, a gente tinha programado que ia se encontrar, e aconteceu, ele estava vindo da África do Sul, e aí ele entrou no meu quarto, e nós fomos conversar. Ele pôs a mão na minha perna e orou por mim. E aí eu embarquei. Cheguei no Brasil, já estava bem. Deus preparou o momento certo para me abençoar. Deus preparou aquele momento.
E eu me lembro que uma palavra que eu ouvi numa das situações em Moçambique, depois de um acidente que eu tive, que eu machuquei as costas, né, eu não podia me mover direito. Naquele momento, uma pessoa disse assim: olha, tem duas formas de você crescer. A gente cresce na bênção. No tempo da bênção a gente cresce também, né? Eu recebi a bênção, agora eu estou cheio de fé, cheio de esperança. Mas a melhor forma de crescer é crescer em Cristo. E crescer em Cristo significa que Ele vai te levar a algumas experiências inusitadas que você não imagina, para provocar você, para que você experimente o milagre dEle. E aí você vai crescer de verdade. Porque se não tem bênção, eu não vou crescer. Mas se eu aprendi a crescer em Cristo, então a bênção já não é o motivo da minha vitória. A minha vitória é quando eu vejo Deus se movendo da situação. É quando eu vejo a mão de Deus abrindo caminhos aonde não há caminho. No dia que eu tive uma intoxicação por antibiótico lá no Chibuto, nós agora vamos plantar a segunda igreja lá. Mas eu estava chegando para o plantio da igreja lá, e eu tive uma intoxicação. E eu estava numa caminhada de 10 quilômetros para chegar na casa, tinha descido de um transporte, e de repente o meu corpo começou a empolar, vermelho, coçava tudo, tendo dificuldade para respirar. E eu liguei para uma enfermeira, e eu perguntei para ela o que ela achava que podia ser, porque às vezes tem dois médicos que eu procuro também quando há uma situação assim. E ela falou comigo: olha, provavelmente é uma intoxicação por antibiótico, porque eu falei que estava tomando antibiótico. E aí ela disse: olha, você precisa tomar o antialérgico em 5 minutos. Eu disse: mas não tem antialérgico. O lugar mais próximo está a 2h30 daqui. E mesmo que mande alguém, não vai resolver. Porque Moçambique não vende antialérgico para medicamento, porque eles não tomam remédio. Eles vendem antialérgico para alergia de poeira. Aí não tem antialérgico lá. É difícil, só em Maputo você vai achar. Uma coisa tão simples eu não tinha levado. Ela disse: olha, eu vou ser bem sincero com você então. Aí entra a sinceridade, irmãos. Ela falou assim: olha, meu irmão, isso pode te matar em 5 minutos. Aí eu olhei para o relógio. 5 minutos? Ela falou: sim, é muito rápido. Então, vai para onde você está indo. Vai para o banheiro, joga água fria no corpo e fala para as pessoas que estão perto de você para não deixar você dormir, porque se você dormir já era. Aí, meu irmão, fui para o banheiro, comecei a jogar água no corpo. Isso foi no dia 9 de outubro. O dia que o Azaf estava nascendo no Peru, eu estava morrendo lá no Moçambique. No mesmo dia. E lá dentro do banheiro tinha uma janelinha assim, a luz entrando, e a luz batendo no meu rosto, o sol já era a parte da tarde. Eu falei: Senhor, se chegou a hora, faça a tua vontade, mas se não é hoje, então opera um milagre, porque eu não dou conta. Eu não conseguia nem me vestir. Eu enrolei numa toalha, saí daquele banheiro molhado, entrei no quarto do papá Lucas. Isso não se faz em Moçambique, mas era tão desesperador o contexto, que a esposa dele falou: vai lá para o nosso quarto. E eu entrei lá, o pastor Antônio comigo, eu deitei na cama, respiração estava muito difícil, porque essa enfermeira falou: se você não conseguir respirar, se não tiver alguém para fazer traqueostomia, furar aqui assim, você está morto. E naquela hora eu falei com o Antônio: vamos orar. E nós começamos a orar. Quando terminou a oração, irmãos, eu estava curado. Aí eu me levantei dali, os irmãos estavam debaixo do pé de manga esperando para ouvir a palavra, e tem esse vídeo gravado. As crianças estavam sabendo do que estava acontecendo, e quando eu cheguei lá, elas começaram a cantar sem ninguém pedir, em xangana e português, cantando assim: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom, Deus é muito bom. Então são experiências, momentos que Deus muitas vezes nos leva a viver, que, sabe, não teria como eu ter aquela experiência sem chegar naquele limite, mas foi naquele limite que eu vi a glória de Deus. Então o problema em si não é problema para Deus, amém, irmãos? Até muitas vezes Deus vai permitir as situações de apuros na nossa vida, para chegar um momento em que a gente vai entender que Deus é Deus,
que Deus é poderoso para fazer. E outra, o dia que o carro saiu da estrada lá, só tinha eu e o irmão que estava comigo de crente, ninguém ali conhecia Deus. E quando eu estava dormindo na frente daquela van, o carro pesado, muita gente, carvão em cima, carvão atrás, carvão vegetal pesado, o carro acabou o freio. E o motorista decidiu seguir direto, porque se ele virasse na intersecção, ele ia capotar com a gente. Então ele bateu no parapeito e o carro voou da estrada e bateu no mato e foi andando na velocidade que estava, mato adentro. E quando eu acordei, eu disse, olha, para o carro, eu falei para o motorista. Aliás, antes disso, quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei foi, Jesus, assume o controle desse carro agora. E aí eu disse, para o carro, porque na hora que e o motorista disse, não tem freio, não tem controle, ele ainda me disse, o carro andando mato adentro. Aí eu comecei a clamar a Deus, irmãos. Esse carro não bateu em lugar nenhum, o carro não tombou, e quando acabou a velocidade que o carro parou, eu fui o único ferido, o único que machucou as costas fui eu. E foi aí que eu entendi, Deus muitas vezes nos coloca num lugar, o único que vai ser ferido é você, mas você vai estar lá para manifestar a glória de Deus. Você vai estar lá para que as pessoas saibam que tem um Deus no céu. Porque quando o carro parou, o motorista falou, só pode ter sido Deus, porque era para ter morrido todo mundo. Ninguém morreu, irmãos. Ninguém morreu. Então Deus é Deus sobre as circunstâncias. Amém, amados? Eu vou parar por aqui. E gostaria só de fazer uma oração com você. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã nós entramos diante de Ti, Senhor, conhecendo o que a Tua Palavra nos ensina aqui hoje, os princípios da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra não muda, ela é sempre a verdade, ela é verdadeira, Senhor. E nesta manhã eu quero declarar que toda a verdade do Senhor está escrita, e ela se cumprirá, as promessas do Senhor se cumprirão, todas elas, todas as promessas de Deus se cumprirão na nossa vida, porque o Senhor é Deus que governa sobre todas as coisas. Portanto, não há nada fora de controle, não há nada fora da direção do Senhor. O Senhor tem o controle da nossa vida do começo ao fim. Até mesmo no meio das turbulências, das dificuldades, o Senhor está no controle absoluto de cada detalhe da nossa vida, de maneira, Senhor, que nós não podemos ter dúvida, mas sim certeza absoluta de que o Senhor está conosco no barco, que o Senhor está conosco no meio da turbulência, do vento forte, no meio da tempestade, de maneira que com o Senhor, e como o Senhor está no barco, todas as coisas irão muito bem, não haverá nenhum desapontamento. E nós queremos também, Senhor, pedir perdão por todas as vezes que muitas vezes murmuramos porque achamos que o Senhor não se moveu, achamos que não tem causa o nosso problema, e o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor quer nos levar a conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro, a saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca, Senhor. Nós queremos a palavra da Tua boca, nós queremos nos alimentar do céu, do maná que vem do céu, do suprimento que vem do céu. Nos ajude a nos alimentar desta palavra, nos ajude a viver esta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém.